Bom, vocês viram no e-mail que eu mandei hoje. Então, nosso próximo encontro já vai ser, o último encontro já vai ser na semana que vem, então eu adiantei uma semana, do dia 14 para o dia 7, a nossa discussão dos artigos da QVT. Hoje à noite, depois que nós terminarmos isso aqui, eu vou mandar o link da gravação e os artigos, além dos que já estão lá no Moodle. Alguns de vocês já estão com nota 8, quer dizer, podem participar ou não, se depender de cada um. E os que não poderem participar, mesmo esquema, 2 artigos, 2 resenhas. Por que eu resolvi encurtar? Porque eu me dei conta de que eu iria ter uma noite com vocês de conteúdo que ia ser praticamente em 15 minutos. Então eu preferi dar logo de uma vez para a gente não perder uma noite. Em compensação, eu sei que a gente usa uma noite, uma hora toda cheia, para fazer a discussão dos artigos de QVT, tá? Então nós iríamos ficar perdendo uma semana à toa. Bom, rapidamente, então, o que nós temos aí? Como é que começaram as tais das teorias da motivação, que hoje a gente fala muito que eu motivo alguém, outro me motiva, e na verdade ninguém motiva ninguém. Isso começou já na época do Taylor, do Fayol. Esses camaradas, eles começaram a estudar o que fazia o homem trabalhar. Então o Taylor e o Fayol, que foram os primeiros a estudar a administração, eles entendiam que o homem trabalhava porque tinha dinheiro envolvido. E aí denominaram o homem como homem econômico, ou seja, não é eu trabalho porque gosto de trabalhar, eu trabalho porque preciso, se não precisasse não trabalharia. Então eles partiram do princípio que todo ser humano, todo indivíduo é vagabundo por natureza. Isso, gente, tchau, meu amor, muita coisa se explica em relação à forma como os europeus nos trataram, de como os europeus trataram os muitos povos que escravizaram, porque eles sempre se enxergaram como superiores ao resto dos seres humanos. Então, como os demais são inferiores, eles precisam ser aculturados, lhe trazer religião e ensiná-los a trabalhar, porque eles eram pessoas que viviam na natureza, os índios, né? É uma visão absolutamente colonialista, estúpida, mas que cá entre nós está vigente até hoje. Depois delas, veio a teoria das relações humanas, foram os picaretas, aliás, desculpa, eu vou reformular minha frase. Tinha um picareta e mais alguns professores de Harvard que fizeram essa pesquisa numa companhia elétrica. Eles queriam entender, na verdade, a companhia elétrica eles faziam transistores, né? O avô do chip, tá? Eles queriam aumentar a produtividade dessa empresa lá em Chicago, e aí começaram a fazer várias simulações. E aí, depois de muita pesquisa, por que um picareta? Porque um desses professores, ele publicou os resultados parciais de uma pesquisa que todo mundo estava fazendo como se fosse dele. Então ele ficou famoso, o tal do Elton Maia, ele ficou famoso como sendo o grande cara, mas na verdade ele fez uma leitura equivocada dos dados que acabou gerando o resultado verdadeiro. Mas se fosse pegar só o resultado, só a maneira como ele pegou os números, a pesquisa dele não teria menor qualidade, menor validade. A pesquisa continuou durante 9 anos, e aí os demais, Roethlisberger e Dixon, que foram os outros 2 professores, eles descobriram o seguinte: se você tiver um líder legal, um supervisor que tenha boa qualidade de comunicação e exista uma união entre os funcionários, a tendência é que você consiga produzir mais. E o grande macete é, eu tenho que descobrir quem é o líder informal desse grupo. Nós estamos falando de uma pesquisa de 1930, terminou em 1939, um pouquinho antes da guerra, portanto. Como é que eu faço para detectar quem é a pessoa que influencia os demais? Porque se eu manipular essa pessoa, eu vou conseguir que os demais produzam. Então, pessoal, se nós olharmos para os nossos dias de hoje, inclusive o que os nossos pais fazem com a gente, o que existe é uma grande manipulação do ser humano para ele trabalhar mais. Pô, Sérgio, mas por que você está falando de pai e de mãe? Porque, se vocês não lembram, muitas vezes, se você estudar, vai ganhar um pirulito. Se você ler, vai ganhar não sei o quê. Isso é manipulação, né? Você não está convencendo a pessoa de que aquilo é importante e a pessoa, por própria conta, vai atrás do negócio. Eu estou dando algo, uma recompensa para que a pessoa faça. Isso é manipular. E as empresas fazem isso hoje com a gente, aquelas metas, aquelas fotografias na parede, funcionário do mês, viagem para não sei aonde, televisão, porque mais vendeu. Isso tudo é uma forma de manipular o ser humano. Então, as práticas que esses caras estudaram no início do século XX são absolutamente válidas no século XXI ainda.
E aí, depois disso, vieram outros teóricos. Ah, Sérgio, e aí? Acontece que esses teóricos começaram depois da teoria das relações humanas, começaram a estudar o comportamento do ser humano. Eles queriam entender, então, por que como fazer o homem trabalhar mais, produzir mais. Um desses foi o McGregor. Ele dizia que os homens eram X ou Y. O X é aquele camarada preguiçoso que só funciona na base da supervisão, do chicotinho, e o Y é aquela pessoa proativa. Eu sempre tive uma certa implicância em relação a essa teoria, porque dava a entender, até que eu tive acesso ao original, tá? E aí eu refiz a minha opinião. Dava a entender que as pessoas ou são X ou são Y, ou elas são muito proativas ou elas são preguiçosas. E mesmo a gente, vamos supor que eu seja o cara mais proativo do mundo, tem dia que tu acorda sem vontade e tu é X, né? E na outra semana tu sai daquele quadro meio depressivo, quem não está deprimido nessa porcaria dessa pandemia, e aí você vira Y. Não, na verdade o que ele queria dizer é que as empresas têm que criar as condições para que os funcionários sejam mais Y do que X. Quando ela não cria condições, o que é criar condição? Dar autonomia, ouvir o funcionário, dar condições técnicas para que aquela pessoa trabalhe com equipamento adequado, criar um ambiente onde as pessoas se respeitem. Isso é criar um ambiente propício a ter um monte de Y. E ele não estava errado. Vamos lá. Aí veio o Maslow, o famoso Maslow, que nós já conversamos sobre ele, que essa pirâmide que está aqui só para vocês entenderem, mas ele nunca escreveu pirâmide nenhuma. Lembre-se disso. Não existe pirâmide de Maslow. Ah, professor, eu vou fazer um concurso. Tem pirâmide de Maslow? Ah, tem. Porque os concursos são todos baseados em livros de Chiavenato e lá tem pirâmide. Lamentável, tá? Mas não tem. O que o Maslow falava era de que em algum momento alguma desses níveis hierárquicos vai se sobressair em relação aos demais. Então eu posso estar numa puta fase da minha vida onde eu estou realizado, eu já conquistei o que eu queria, ser e tal. Tá ótimo, então quer dizer que eu preenchi todas as anteriores. Legal. Só que eu tô, como eu já dei de exemplo para vocês, eu tô saindo de um bar. Vou pegar um exemplo melhorzinho, olha só. Hoje vence, quarta-feira, vence um prêmio da Mega Sena da virada de 165 milhões de reais que alguém jogou pela internet e não foi buscar. Ai, professor, eu vi isso, meu coração chegou a chorar. Eu ia pegar no outro dia útil, faz 90 dias que o animal não foi lá buscar. Mas agora vamos pensar de uma outra forma, tá? Eu sei que vocês vão achar que eu estou sendo meio tétrico, mas vamos pensar de outra forma. E quem garante que esse cara não morreu, gente? Nós estamos no meio de uma pandemia, certo? Então, quem teria acesso a esse prêmio? A família. Então, a obrigação da Caixa é procurar por onde foi feita. Pô, cara, foi eletrônico, facílimo deles descobrirem. Só que eles não querem. E aí, os herdeiros receberiam esse valor. Pô, então o cara estava na autorrealização. Mas, gente, naquele momento que ele estava para morrer, se é que foi este o caso dele, a fisiológica era muito mais importante. Ah, mas a fisiológica não estava preenchida pelos conceitos de pirâmide? Porque para uma pirâmide eu tenho que ter todos os níveis para poder chegar lá em cima no topo. Não, ele nunca falou em nada disso. Nossa vida é feita de ciclos. E de acordo com o momento que a gente está vivendo na vida, muitas vezes é mais importante aquele dado momento. Hoje um prefeito de uma cidade do litoral paulista chorou copiosamente durante uma entrevista, porque ele acabou de perder o pai e o irmão dele. Por que ele perdeu o pai e o irmão? Porque o pai e o irmão eram comerciantes e mantinham o seu comércio aberto, apesar das dicas dele. E ele falou, eu preferia que eles tivessem quebrado do que morrido. Que quebrar, a gente sempre pode sair do buraco, mais cedo ou mais tarde, e voltar a ter negócios outra vez. Porto, não tem o que fazer. Né? Mas, Sérgio, tu viu que o Procon intimou a Caixa, né, a procurar, e tem até hoje para responder. Mas isso aí vai ser facílimo, né, de achar. É bem como o senhor disse, é eles que não querem, né? Exatamente, é eletrônico, cara. Eles estão se baseando numa lei de 40 ou 50 anos atrás. Uma sacanagem, né? Então, assim, ó, eu até deixei aqui no slide o livro do Maslow. Ele tem o artigo original de 1941, que é o artigo que fala esse troço todo, e mais tarde ele publicou o livro Motivation and Personality com os vários artigos dele.
Nenhum deles, nem livro. Eu tenho ambos, tá? Se alguém tiver interesse. Nem tá em PDF, claro. Nenhum livro, nem no artigo tem qualquer tipo de figura. É zero. E o livro tem 600 e poucas páginas. Então, assim, ó, cascata por aí, tá? Tem um monte. A teoria dos 2 fatores de Herzberg. Essa daqui é bem interessante. E eu diria que, apesar de também antiga, ela é diferenciada porque evita que o cara que é gestor gaste dinheiro aonde não vai ter retorno. Vou explicar agora de uma forma melhor para vocês. O Herzberg dizia que os fatores higiênicos são aqueles que, se eu investir numa melhoria qualquer, eles não vão gerar aumento de produtividade. As pessoas não vão ficar mais eficientes porque você colocou. Em compensação, se eu coloquei e depois eu resolver tirar, as pessoas diminuem a sua produtividade, porque elas ficam infelizes. E os fatores motivacionais são aqueles que, se eu colocar, aumenta a eficiência. Bom, um exemplo de fator higiênico que eu gosto de dar para vocês nunca mais esquecerem desse nome: papel higiênico. Por que eu lembro sempre do papel higiênico? Porque quando o primeiro hospital onde eu fui virar gestor, o meu diretor virou para mim e disse: olha, Sérgio, eu gasto com papel higiênico no SUS uma fortuna. E eles reclamam ainda da qualidade. Sem falar na quantidade de roubo que eu tinha de papel higiênico. Era uma coisa de louco, tá, pessoal? Os papéis higiênicos eram rolinhos, ficavam no cadeado e as pessoas enrolavam o papel e levavam embora. Eu preciso melhorar a qualidade disso sem aumentar meu custo. Eu disse: pô, como é que eu vou fazer isso? Bom, no final das contas, eu bolei um sistema, deu certo. E aí eu passei isso para os funcionários também. Chegou um ponto que o meu diretor queria mudar de novo para o papel antigo, porque ele tinha conseguido um contrato inferior em termos de preço que era então praticado. Então sairia mais barato do que saía antigamente e mais barato do que o sistema novo que eu tinha colocado. E eu virei para ele e disse: olha, o que vai acontecer com o senhor? O senhor vai colocar esse papel, que é um rala-bunda desgraçado, e as pessoas vão ficar infelizes, vão ficar insatisfeitas, porque eles foram apresentados a um papel que não saiu machucado, e o senhor vai botar lixo outra vez. Então, o fator higiênico não adianta gastar dinheiro com puta papel, que eles não vão ficar mais produtivos porque você botou um puta papel. Não adianta botar neve, né? Agora, em compensação, se do neve você passar para aquela lixa de rodoviária, cara, as pessoas vão ficar infelizes. Tá, o que mais? Não adianta aumentar salário. Salário é fator higiênico. Pô, Sérgio, salário é fator higiênico. As pessoas levam 2 ou 3 meses para readequar o seu orçamento ao novo salário e voltam a ficar sem dinheiro outra vez e voltam a ficar infelizes com o salário. E elas não vão produzir mais porque você aumentou o salário. Mas qual é o salário? Justo. O salário justo é o salário do mercado. É quanto o mercado diz que você faz algo com raridade. Quanto maior a raridade que você faz, mais você ganha. Quanto menor a raridade, menos você ganha. Então você tem que ver o que os seus concorrentes pagam para os seus funcionários. Esse é o salário adequado. Fatores motivacionais. Puxa, um plano de carreira onde as pessoas percebem que vão crescer na empresa é absolutamente motivacional. Você cria condições para que elas se inspirem, trabalhem, deem mais de si, porque elas sabem que elas vão ter um benefício ali adiante. Tá? Então essas são as duas grandes diferenças, e é por isso que vocês têm que conhecer essa teoria, para não colocar grana em algo, que se a grana é curta, que não vai surtir os efeitos que vocês esperam. Se tiverem 2 coisas para investir, vejam aquela que de fato gera aumento de eficiência. Outro exemplo que eu dou também é ar-condicionado e refeitório de indústria. O camarada vai lá, bota um ar-condicionado para as pessoas ficarem mais fresquinhas e tal, elas vão produzir mais. Não vão. Elas vão ficar com o mesmo grau de eficiência que tinham antes, só vão ficar mais felizes, o que não quer dizer que elas vão produzir mais. Se você tiver que tirar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado porque a conta de luz subiu muito, elas vão ficar infelizes e vão te sabotar produzindo menos. E essa aqui, quando eu aprendi essa teoria, eu entrei em choque. Essa teoria do Victor Vroom, mais conhecido como Vroom. Sempre lembro de um avião, Vroom. Ele diz o seguinte: as pessoas podem até estar trabalhando em grupo ou em equipe, mas no final das contas, o que elas têm é: qual é o ganho que eu vou ter no final disso aqui? De que forma eu vou me beneficiar? O que você está querendo dizer? Por que essa teoria é importante? Porque às vezes, gente, você está num grupo de pessoas que tem sempre alguém que quer levar alguma vantagem só para si e não pensando no restante da equipe. Puxa, mas tem gente que é assim? Aos montes. Tem sempre alguém que quer se dar bem em cima dos outros, tá?
vai ser aquela pessoa, por exemplo, que no trabalho de grupo, como eu já citei para vocês diversas vezes, faz o PowerPoint e aí diz assim, eu coloquei isso nesse slide porque eu achei eu. E aquilo era para ser um trabalho de grupo e virou trabalho do eu. Tá? Lamentável, mas está cheio por aí. Bom, gestão de carreira. Mandei um artigo para vocês hoje que, resumidamente, ele diz o seguinte: ou vocês desenvolvem as carreiras de vocês, ou vocês estão condenados a ficarem esquecidos do mercado de trabalho. Como é que eu desenvolvo a minha carreira? Nunca mais parando de me desenvolver. Mas quem é que tem que gastar dinheiro quando precisar gastar dinheiro? Vocês. Eu sou de um tempo, e isso já faz uns 20 anos, que as empresas investiam nas carreiras da gente, eles davam curso pra gente. Isso acabou, gente. Eles não dão mais porque precisa baixar custo. Se você quiser continuar sendo útil no mercado, faça curso. Aliás, está lá no Moodle, eu prometi a vocês que ia colocar e coloquei vários links de vários cursos dos mais diversos segmentos, só hoje eu fiz 2, tá? Dos mais diversos segmentos gratuitos. Raro é aquele que tem um certificado que pede 50 pila para pagar. Tá, Sérgio, mas é relevante que eu tenha certificado? Olha, pessoal, não é. Muito mais importante é o conhecimento que o curso vai te dar. Tá? Então, aquele curso que você achou que é muito relevante, mas que te cobra 50 pila e você não quer gastar 50 pila, não gasta. Faz o curso com carinho e absorva os conhecimentos dali e coloca em prática no dia a dia. Até porque o certificado, né, professor, não tem validade se não souber praticar, né? Digamos, vou dar um exemplo. Tem muita gente que fala, eu fiz o curso de Power BI. Não, mas tu sabe montar um Power BI, sabe fazer, ele chega na hora e não sabe fazer. É um exemplo, né, mano? E Excel, coisas. Antônio, eu não tenho como discutir isso contigo. Um que eu canso de falar é do BSC, Balance Scorecard. As pessoas fazem curso, mas não sabem aplicar. E, cara, mas eu fiz uma pós-graduação na FGV de Balance Scorecard. Fica tranquilo, você não vai saber aplicar. Você tem absoluta razão. Como é que você aprende a fazer no BSC? Aplicando, no mínimo, umas 3 ou 4 vezes. Em empresas diferentes. Aí, depois, você começa a entender como é que, de fato, aquele troço funciona. Não é fácil. Geralmente, as boas empresas contratam alguém que já tenha feito isso muitas vezes para aplicar o BSC. É uma boa ferramenta? Excelente ferramenta. Em termos de visual, para as pessoas entenderem qual é a sua parte de contribuição, ela serve a atender todos os níveis. É fácil de fazer? Porcaria nenhuma. Eu mesmo já dei uma pós-graduação de BSC, eu tenho certeza que meus alunos aprenderam patavina, apesar de eu ter aplicado BSC algumas vezes. Não é fácil, tá? Em relação à carreira, extremamente importante. Então, o seu autodesenvolvimento. Vocês têm que ler jornal e tentar enxergar o que o mercado vai querer em termos de profissionais daqui a 7, 8, 10 anos. Vocês têm que se antecipar. Não dá para enxergou uma necessidade de mercado e começar a se preparar. Já está atrasado. Alguém já passou na tua frente. Tá? Sempre procura ver o que o mercado vai precisar nos próximos anos e te prepara. Extremamente importante esse quadrinho aqui. Eu fiz questão de não tirar, porque eu acho brilhante essas coisas. As que ficam, são 3 tipos de pessoas que nós temos à nossa volta. As que ficam apenas assistindo as coisas acontecerem, achando que as coisas vão cair do céu. As que ficam imaginando o que aconteceu e por que comigo não deu certo, e as que fazem as coisas acontecer. Pessoal, sejam o terceiro. Mudem a percepção de vocês. Tenta entender por que algumas pessoas são felizes no teu entorno e por que outras são infelizes. Tenta não repetir os erros das infelizes e tenta repetir os acertos das felizes. É fácil? Facílimo. Olhe o semblante das pessoas. Olha se aquela pessoa toda hora olha o relógio para ir embora. Olha se aquela pessoa está sempre desligada no celular, enquanto outros falam. Observa quem é infeliz e não seja igual. Senão, pessoal, vocês vão repetir a mesma história e botem na cabeça de vocês que as limitações que cada um tem podem ser o seu fator de riqueza. Eu sempre digo, toda vez que eu dou palestra em hospital, que é muito fácil ser gestor hospitalar em uma empresa que tem muito dinheiro. Eu só assino cheque. Eu quero ver ser gestor hospitalar em hospital que atende SUS. Aí você não tem grana e você tem que, de fato, ser criativo. A falta de grana te faz sentar a bunda e pensar nas melhores soluções. Então, se vocês querem aprender a ser gestores, saiam fora da caixinha
e mesmo numa empresa muito rica, tentem oferecer soluções de baixo custo ou de preferência ainda custo zero. É possível? É. Tem que sentar a bunda. Isso aqui saiu ontem, tá? Eu acrescentei ontem. Não está na apresentação que eu mandei para vocês, mas eu queria que vocês tivessem a informação. Um estudo conduzido pela Institute for the Future, que é ligado à empresa Dell, concluiu que cerca de 85% dos empregos de 2030 nem existem. Se os trabalhos do futuro nem existem, como é que eu vou me preparar se eu não sei o que é? Pessoal, o que eu falo, você não tem receita de bolo, né? Mas uma das coisas que vocês têm que fazer é leiam para saber o que tem de novidade, se interessem, vão procurar se aprimorar, vão procurar conversar com quem faz alguma coisa diferente do que vocês fazem, tomem gosto. E quando chegar nas empresas de vocês, que é o que mais deve ter acontecido, ah, gente, olha, eu precisei reduzir custos, tive que mandar o fulano embora, preciso que alguém absorva também essa área. E vocês já estão até aqui de trabalho, e sabem que se pegarem aquele trabalho, vão ficar até aqui. Aceitem. Aquilo é um curso que vocês vão fazer sem pagar. Vocês vão ficar atabalhoados de trabalho, mas vocês vão ter um aprendizado que vai deixá-los muito mais valiosos para o mercado de trabalho. Isso se chama empregabilidade. Empregabilidade é quando eu tenho algo que tanto a minha empresa precisa muito, quanto o mercado precisa muito. E quem é que me vende para o mercado? Os fornecedores com quem eu falo, os clientes com quem eu falo. Se eu tenho domínio daquilo, as pessoas te vendem. Sempre ele tem algum contato em algum lugar que alguém fala, pô, eu estou precisando, tem uma vaga que está assim, não consigo preencher. Tu não conhece ninguém? E aí você, puxa, conheço, só não sei se a pessoa quer sair. Vou fazer um contato. Certamente isso vai acontecer na vida de vocês, se é que já não aconteceu. Já aconteceu na minha vida com alguma frequência. É muito comum as empresas virem para os professores para saber que alunos que a gente recomenda. Isso, óbvio, né? Nas épocas normais, não nessa infelicidade agora que nós estamos vivendo. Mas é muito comum pedir indicação e a gente dá. Tá? Tem acontecido com algumas vagas de estágio ultimamente. Aqui, a avaliação de desempenho está a grande enganação nas empresas brasileiras. Tá? Há 30 anos atrás, as empresas americanas faziam avaliação de desempenho. Nós copiamos e achamos que isso é absolutamente atual. Tá? Ah, Sérgio, mas na minha empresa ainda faz. Não se preocupe, na minha também faz, nas minhas anteriores também faziam. Por que eu digo que isso é uma enganação? Porque normalmente isso aí acontece uma vez por ano, no aniversário do indivíduo na empresa. Ou seja, o cara entrou em março ou abril do ano seguinte, ele vai fazer uma avaliação de desempenho, onde o chefe dele vai comentar como é que ele andou, ele vai tentar se defender e fica naquela... De um modo geral, pessoal, isso é uma tortura. Porque a pessoa fica ansiosa com aquele encontro, ela não sabe como é que vai rolar. Se o líder for um carrasco, for um chefe mau, ele vai usar aquilo como uma forma de torturar o seu funcionário, mostrando que quem manda é ele. E não vai atingir os objetivos, que é daqui a um ano o camarada está melhor naquilo que ele não estava bem. No serviço público, então, é uma vergonha total. Se na empresa privada é ruim, o serviço público é 10 vezes pior. Tá, Sérgio, e aí? O que eu faço? Avalia todo dia, gente. Alguma coisa tá mal, não deixa para cuspir aquele monte de coisa daqui a um ano. Fala com a pessoa, não tá legal, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar aquilo lá. Se for por esse caminho, nós vamos é sempre nós, tá? Nós vamos nos estrubicar, não precisa falar direto para a pessoa, você tá ruim, você. Nós, gente, nós precisamos. Essa é a grande dica, bota nós. Mostra que você é parte daquele erro que a gente precisa se consertar. Eu já falei com vocês ao longo do semestre que, à medida que eu fui me desenvolvendo como líder, eu aprendi que o grande macete é sempre mostrar que o culpado era eu. Eu continuo recomendando isso para todo mundo. Procura chamar com frequência as pessoas para conversar. Porque se você chamar algum dia, elas não vão... o que o cara vai querer comigo? Se vocês conversarem com as pessoas com frequência, nunca ninguém vai ficar assustado. Cara, preciso bater um plá contigo. O que houve? Meu índice de satisfação aqui tá tá vendo? Meu índice de satisfação aqui tá uma droga. Eu conto contigo pra gente melhorar isso aqui. Você é a pessoa que tem tarimba. Aí tu elogia, bota a bola da pessoa lá pra cima. E a pessoa vai se comprometer contigo. Se você ficar apontando o dedo pra pessoa vai sair dali magoada contigo, vai falar mal de ti pros demais,
a produtividade vai cair ainda mais e a pessoa que está ouvindo aquilo ainda vai pensar quando vai ser minha próxima... Quando eu vou ser chamado para isso. Então, esse é o macete. Avaliação de desempenho, essas, como são feitas aí, não vale nada. Ah, Sérgio, mas minha empresa exige. Posso melhorar o processo? Pode. A avaliação deve vir anualmente lá para o funcionário e para o líder desse funcionário. Os dois preenchem. E os dois se encontram num determinado dia, agendado, e põem lado a lado o que cada um palpitou. Vai ter surpresa de que o chefe elogiou o cara num ponto e ele se rebaixou num outro ponto, e o inverso também é verdadeiro. O chefe rebaixou o cara e o cara se botou. Isso serve de bate-papo. Tá, mas e aí? E aí é o seguinte, vamos supor que esse chefe seja um canalha. E aí na hora de terminar o de acordo lá, eu, funcionário subordinado, não gosto do que ele escreveu. Eu não assino. Se eu assinar, eu vou estar concordando. E aí ele pode me demitir porque eu assinei que estava ruim naqueles pontos. Aquele papel vai para o RH e vai com a assinatura só do chefe, não vai com a assinatura do subordinado. O que o RH tem que fazer? Ô, pessoal, veio o formulário. Um de vocês esqueceu de assinar ou realmente não foi assinado? E aí o subordinado disse, olha, eu não assinei porque não concordei com esses posicionamentos. Aí o RH vai ser o terceiro e vai discutir com os dois o que está havendo de conflito. E pode chegar à conclusão de que o cara realmente é ruim e merecia estar com a ficha assim, e pode chegar à conclusão de que o chefe é um canalha e que aquilo se repete muito naquele setor. E aí a gente tem que fazer um refreshment, né, uma atualização desse chefe, ou, se a gente descobrir que o cara tem problema de caráter, fazer aquilo que eu sempre falo para vocês, disponibilizar para o mercado de trabalho, porque a avaliação do desempenho não pode ser um instrumento de tortura. É a mesma coisa com os boletins dos filhos de vocês, aquilo não pode ser um instrumento de tortura. Assim como prova não pode ser um instrumento de tortura. Tá, pessoal? Dicas para quem for avaliar, tá? Essas são coisas que acontecem com quem é avaliador com muita frequência. O efeito halo. Halo é aquela auréola que fica na cabeça do anjo, tá? Quando eu, na minha cabeça, tenho como valores que qualidade A e qualidade B são boas, todo mundo que tem aquela a qualidade B que eu acho que são boas, eu também acho que são tão bons quanto eu, e eu boto lá para cima, boto no pedestal. Cuidado. Vamos lá, um exemplo disso. Eu tinha uma funcionária que era educadérrima, falava um bom português, tinha uma boa postura, o cliente chegava, ela sempre sorria, era muito pontual. Pô, legal, né? Mais ou menos. Uma qualidade que para mim é fundamental é saber trabalhar em equipe. E ela não sabia trabalhar em equipe, ela só jogava no time dela. Ela queria aparecer. Ela era carreirista e ela fazia o possível para se vender e pisava nos colegas. E ninguém queria trabalhar com ela. E aí, para piorar a situação, ela cometeu um erro grave. Eu nunca me meti em quem ia trabalhar no Natal e no Novo. Eles se dividiam e eu só assinava embaixo. Eles escolhiam o que eles queriam. E ela botou um atestado, depois de já ter dito para todo mundo que ia trabalhar no Ano Novo. E faltou. Os meninos não me chamaram e se viraram. Quando ela voltou do atestado dela, foi para a rua. A minha gerente, mas ela era melhor que tu tinha. Olha, eu preciso de gente que trabalha em equipe. Eu não preciso de um Romário aqui que trabalha sozinho, que diz que são 10 mais 1. São 11. Porque no dia que ela foi embora, esses 10 aqui vão querer me comer vivo, vão desaprender a trabalhar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Melhorou muito o nível da minha recepção. Tendência central. O cara é médio. Não existe médio, cara. Ou o cara é bom ou o cara é ruim. Não tem meio termo. E aí você tem que ver por que o cara é ruim, ou tem que ver por que o cara é bom. Se o cara é bom, usar como exemplo. Mas mediano não serve, tá? As empresas não são empresas assistenciais. Elas precisam ganhar dinheiro. Erros constantes. O avaliador encara A como um instrumento para punir ou premiar. É muito ruim quando você é aquele sujeito que bate, puxa a orelha, etc e tal, ou que só elogia. Ninguém é só bom para só receber elogio, ninguém é só ruim para ser punido. Se uma pessoa está 3 ou 4 anos na empresa e você não enxergou que ela é ruim, você não pode demiti-la porque a culpa dela estar ruim até hoje é sua. Porque você não teve coragem de bater um papo com aquela pessoa para ela melhorar.
Então, por favor, na hora de fazer as avaliações, eu tenho que ser coerente, inclusive, com a minha postura em relação aos meus funcionários. Pré-julgamento, tá cheio por aí. Eu sou um culpado disso, tá? Como fui coordenador de curso lá na privada, eu não contratava ninguém com diploma de uma determinada universidade, porque eu sabia que a formação lá era muito ruim. Por que eu estou me penitenciando aqui? Porque a faculdade ruim, a universidade ruim que essa pessoa fez, não necessariamente se traduziu no profissional que essa pessoa veio se tornar. Porque se foi uma pessoa que correu atrás e correu por fora, ele pode ter se tornado um profissional melhor, certo? E aí eu estava jogando fora a oportunidade de ter um baita profissional junto. Mas como eu tinha muito candidato, eu decidi, e erradamente decidi isso, de que aquela universidade não me ofereceria nada de bom e eu simplesmente nem deixava participar da entrevista. Para vocês terem uma ideia do meu nível de erro. E leniência, isso é um problema. Leniência é quando eu finjo que não estou vendo, tá? Não, vamos devagar, não, é assim mesmo. Cara, vai. Se eu vou fazer uma avaliação, eu tenho que ser coerente. Então, aquela avaliação não está valendo nada. Então, eu continuo não gostando de avaliação. Eu acho que elas não valem coisa alguma. E a melhor avaliação que tem é a de todo dia. Estamos indo bem? Estamos indo mal? O que nós precisamos melhorar? Para não deixar acumular. Um ano, cara, eu já vi muita gente sair chorando de avaliação de desempenho. Eu espero que vocês não tenham passado por isso. Lamentavelmente, eu já vi. E é horrível. A pessoa se desmonta. Ela passa um bom tempo até conseguir voltar a ser a que é. Eu participei de um seminário sobre recrutamento e seleção semana passada toda, à noite, todas as noites. E uma das confusões que eu vi que algumas pessoas estavam assistindo sobre recrutamento e seleção. O que vem primeiro? Pessoal, recrutar vem antes de selecionar. Recrutar significa divulgar uma determinada vaga no mercado. Essa vaga com determinadas características, vem um monte de gente e depois eu seleciono para a vaga aquela pessoa ou aquelas pessoas que eu considero adequadas. Por que aquela pessoa ou aquelas pessoas? Porque se eu for um RH eficiente, se eu for um setor eficiente, eu sei o quanto eu tenho de rotatividade anual no meu setor. Então, com um processo seletivo só, eu já consigo deixar um primeiro que eu boto para dentro e já deixo um segundo e um terceiro alinhavado para aquelas vagas que vão abrir para eu não ter que fazer aquele processo todo outra vez. Sérgio, mas quem garante a você que o segundo e o terceiro ainda vão ter interesse? Ninguém. Mas também pode haver a possibilidade de que queiram, né? E aí você chama. Se não der certo nem o segundo nem o terceiro, abre um novo processo seletivo. O que não pode acontecer, pessoal? É fazer um processo seletivo e botar para dentro alguém que não tem as condições adequadas para assumir aquela posição. Muito comum, só para poder fechar a vaga, botar qualquer um. Não entre nessa. Se não apareceu, não preencham. Extremamente importante. Procurem primeiro fazer recrutamento interno. Por que recrutamento interno? Porque recrutamento interno dá tesão para as pessoas. É o plano de carreira aquele, é o fator motivacional do Herzberg. Quando eu sei que eu não vou ficar estagnado, que eu tenho chance de ir para frente, eu fico e me comprometo pela empresa. Por que eu saí do primeiro hospital? Porque ou eu virava maçom, ou eu estava ralado. Fala, Antônio. Professor, é o seguinte, isso aí tem uma colocação, né? Porque às vezes tu bota uma sessão interna, mas tu ganha uma briga com os gerentes, né? Porque os caras não querem liberar o funcionário deles para outros setores. Caso que, é um bom funcionário aqui, vai demorar, vou ter que treinar outro. Não, daí acaba trancando a vaga. É um problema assim que eu tive várias vezes. Veja, Antônio, isso é algo que a empresa já tem que pré-determinar como política interna. Se a empresa já pré-determina, os chefes de setor já sabem que essa é uma grande possibilidade. O que os chefes de setores têm que entender é de que se aquela pessoa é boa, ou eu perco ela para um outro setor, ou a empresa vai perdê-lo para uma outra empresa. Então é melhor eu deixar alguém que já conhece a cultura da empresa dentro da empresa produzindo mais, de uma forma feliz, do que você ficar segurando e se preocupando que você vai ter que treinar outra. Faz parte da vida. Esse é o meu argumento quando
algum funcionário não se inscrevia no processo de seleção, né? Não, tem que treinar o outro, mas o cara tá querendo aprender, tá motivado, né? Pra ir pra outra área e tudo mais. Só que é uma briga, é uma peleia. Faz parte. E aquela dica que eu já dei para vocês umas 2 aulas atrás. A pessoa quer muito conhecer um outro setor ou ir para um outro setor, conversa com um colega do outro setor. Tipo, olha, cara, tem um cara meu que eu acho que tem todo o potencial para trabalhar aí para ti, é um cara bom para caramba, mas eu tenho medo de que ele participe do processo e descubra que não é aquilo tudo. Pode trabalhar contigo um turno? Não tem problema nenhum, a pessoa vai conhecer o outro lugar, sabe? Vai saber se as pessoas vão tratá-lo bem ou não. Porque tem tudo isso, né? Tem uma questão de ambientação com os colegas. Às vezes você vai para outro setor e os colegas são sacanas, ou são individualistas e não te recebem, não te acolhem bem. Esse é um grande teste. Principalmente quando a pessoa vai ser promovida e há um cargo de gestão em vista. Por que isso? Porque depois que você é promovido para o cargo de gestão, você não pode mais voltar ao nível anterior. Lá no Brasil não é permitido. E aí o cara não deu certo como gestor e vai para a rua. E eu perco um baita funcionário. Então, deixa o cara testar por uma semana num cargo de gestão sem receber a gratificação de gestão. Ou então cria um cargo de trainee, que é onde ele vai ganhar um pouquinho mais, vai treinar por 3 meses, e se não der certo, já está no contrato dele que ele volta para a posição anterior dele. Mas cria uma possibilidade de não perder um cara bom. Certo? Um dos outros percalços que eu tinha, uma vez entrou uma mulher da RH lá, uma coordenadora lá, e me chamou lá. Do setor só tem rotatividade, mas você olhou rotatividade que todos são promovidos. Sim. Eu trouxe para vocês um exemplo de ficha que eu usava, tá? Sérgio, ficha, bota na minha agenda. Não façam isso, tá? Pode até usar a tua agenda também. Por que é extremamente importante você ter uma série de dicas escritas e que outras pessoas tenham acesso e que essa ficha fique lá na pasta do sujeito? Ou na pasta da vaga, porque na vaga vai entrar um e outros 3 ou 4 não vão. Acontece o seguinte, vocês não são eternos, tá? Se vocês saírem da empresa, a empresa tem aonde consultar as pessoas que você entrevistou e pode chamá-las evitando custo, porque toda entrevista tem custo. Todo processo seletivo tem um custo alto, tá? Isso é uma das tarefas, inclusive, do RH, remediar o quanto custa cada processo seletivo. Segundo, se você botou um cara para dentro, chamou, e você descreveu na ficha direitinho, pode ser que a pessoa, naqueles 3 meses, seja um anjo, né? Vocês sabem que durante 3 meses a pessoa, vassoura nova, né? Faz tudo, topa tudo, é uma beleza. Passou os 90 dias de contrato, o cara sabe que vai ganhar mais se for demitido, e aí o cara tira a máscara e se revela o monstro que é. E aí pode ser que você tenha detectado coisas lá na ficha que validem a ideia de demiti-lo dentro dos 90 dias de contrato, e pode ser que seja uma grande decepção. Bota na cabeça o seguinte, que processo de seleção tem tanta chance de dar certo quanto vocês escolheram um parceiro ou uma parceira para casar pro resto da vida. Por que tem divórcio, gente? Porque apesar de ter dormido com a pessoa, de ter conversado com a pessoa, de ter conhecido a família da pessoa, em algum momento pode não dar certo. O processo seletivo de empresa é a mesma coisa. Qual é o problema do processo seletivo da empresa? Que assim como um casamento que termina, o processo seletivo da empresa também custa caro. No caso do casamento, 50%, né? No caso da empresa, a tua imagem como selecionador. Então, se vocês descreverem tudo que vocês precisam para a vaga e a pessoa preencheu, vocês conseguem se defender. Tipo, olha, a entrevista atendeu, os testes psicológicos que fez foram bons, e eu sempre coloco nas minhas entrevistas, hoje não mais, porque eu não mando mais nada, mas sempre colocava nas minhas entrevistas alguém operacional para fazer entrevista junto comigo, onde essa pessoa fazia perguntas típicas de quem trabalha mesmo na linha de frente e que sabe fazer essas perguntas. E a gente escreve tudo que puder escrever. Que é para se der zebra, tá lá. E se der certo, tá lá também. E para virar uma memória na organização de tudo que foi feito por você naquele período que você esteve à frente, tá? Assim, coloquei isso aqui também pensando nos dias de hoje. De 4 anos para cá, esse foi um dos temas que nós abordamos nas entrevistas, no seminário semana passada, de 4 anos para cá, antes da pandemia, portanto, já se usava algoritmo para fazer processo de recrutamento e seleção. Bom,
Se divulga no LinkedIn, divulga em determinadas redes, lá a vaga. As pessoas se candidatam e o algoritmo, ele é alimentado com informações da própria empresa. Passados 2 anos de algoritmos, algumas empresas já se deram conta de que a forma como eles programavam não dava certo. Exemplo, empresas de tecnologia da informação, 80% a 90% dos funcionários são homens e jovens, entre 20 e 35 anos. O que o computador vai ver? Ele vai selecionar os currículos das pessoas que se enquadram nessas características, de 20 a 35 anos, homens. E posso estar perdendo um monte de mulher e um monte de cara mais velho que pode dominar e ter as competências necessárias para a vaga. Tá, e o que algumas empresas, depois de perceberem que estavam perdendo gente, resolveram fazer? Eu não permito mais que você marque o teu gênero, a tua cor e a tua idade. Eu vou medir em você, pelos algoritmos todos, as competências necessárias para fazer aquela atividade. Quando finalmente chega lá na fase final, onde eu vou ter uma entrevista virtual com alguém via tela, é que finalmente se descobre se a pessoa é branca, preta, homem, mulher, velho, novo. Porque, caras, se já medir todas as competências, esse não pode ser o critério de desempate. E um computador é frio, ele não consegue calibrar isso, tá? Vai ser sempre assim? Provavelmente não. Eu imagino que daqui a alguns anos esse problema esteja resolvido. Mas nada faz mais diferença do que um olho no olho. Pessoalmente, e essa foi minha grande crítica lá no seminário semana passada, eu não gosto disso que nós estamos fazendo aqui agora. Olho no olho por uma tela. Neste momento é o que dá, mas quando voltarmos ao normal, eu prefiro o olho no olho presencial. Porque eu consigo sentir a respiração da pessoa, eu consigo saber se ela está agitada ou não de braços e pernas. Aqui eu não tenho noção do que vocês estão fazendo em termos de perna. A perna diz tudo, porque você está ali respondendo, e se você está nervoso ou está mentindo, com as suas pernas eu descubro. O olhar para o teto, para a direita ou para a esquerda, vai determinar se você está falando a verdade ou mentira. Existe um livrinho, pessoal, que eu sugiro que vocês leiam, eu também tenho ele em PDF, caso alguém queira, que é Linguagem Corporal. O corpo fala. Eu leio uma vez por ano. Muitas coisas eu uso no dia a dia, outras muito pouco, por isso eu leio todo ano para lembrar das coisas que eu uso pouco. Vocês conseguem negociar melhor se vocês conseguirem ver o gestual da pessoa. Porque o cérebro pode estar dizendo, ou a tua boca pode estar dizendo alguma coisa, mas o cérebro não te deixa mentir. E quando você mente, ele detona você em alguma parte do corpo. E é isso que o livro te ensina. Saber se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Tá? Dicas para entrevistas. Obviamente, por favor, as dicas que eu vou dar aqui são muito mais para presencial do que online, tá? Sempre que você vai entrevistar alguém, deixe a sala preparada previamente, deixe os papéis direitinho e vá receber as pessoas na porta. Cumprimente-as. Aquelas pessoas que têm a mão mole na hora que vão te cumprimentar, essas você já pode eliminar de cara. Elas têm um problema de autoestima louco. Então, já mata ali. Pessoas que passam por cima dos outros, dos candidatos, porque são concorrentes e não os cumprimentam, também não servem. Por quê? Porque esses caras não sabem trabalhar em equipe. Eu não estou dizendo se tem 1, 2 ou 3 vagas. Então, eu tenho que partir do princípio que posso botar mais gente para dentro e que aquela pessoa vai ser minha colega. Candidatos que não cumprimentam a higienizadora ou a secretária também têm que ser eliminados, porque essas pessoas acham que são melhores do que de fato são. São dicas que você vai aprendendo ao longo do tempo que facilita muito a tua vida e evita de você botar uma porcaria para dentro. Mas por que botar uma porcaria para dentro é tão ruim? Porque se você é um mau entrevistador, você vai ter uma rotatividade muito grande no seu setor e para você como líder vai pegar muito mal. Então, você tem que tentar botar e acertar a maior parte das vezes possível. Cria cases para as pessoas, para elas poderem dizer como elas se sairiam naquele caos. Pega um caos que tem acontecido lá na empresa e bota aquilo num papel e pede para elas dizerem como elas procederiam. Vocês vão conseguir saber se ela sabe se expressar. Vocês vão conseguir saber se ela consegue resolver sem colocar mais custo na empresa ou sem manchar a imagem da empresa.
É uma série de coisas que muito teste psicológico não vai te dar, tá? E, sobretudo, pessoal, sempre que vocês estiverem entrevistando, o gestor do setor tem que ter maior poder de voto do que a psicóloga ou psicólogo do setor de seleção e recrutamento. E a razão é uma só, é com você que aquela pessoa vai trabalhar. Se a psicóloga ou psicólogo achar que alguma coisa não bate bem pelo que ele considera adequado, ele, psicólogo ou psicólogo, não conhece a realidade do teu setor. Essa é a minha grande crítica em relação aos pedagogos e pedagogas. Eles vêm com um monte de dicas de como a gente deve dar aula, mas eles não têm domínio da minha matéria e não sabem quais as nuances que eu tenho que fazer para que a minha matéria chegue no meu aluno. Então, eu não aceito palpite dos caras. Raramente, muito raramente, eu ouço algum deles. Mas, de um modo geral, vem porrada, volta porrada. Tá? E sempre que vocês não acharem alguém adequado, começa tudo de novo. Tá? Treinamento e desenvolvimento. Se eu não me engano, é a última parte. Treinamento e desenvolvimento são duas coisas diferentes. Treinar é para algo de curto prazo. Uma nova máquina que está chegando, um novo processo que vai se instalar, um programa de informática que vai ser visto. Isso é treinamento. Desenvolvimento é médio e longo prazo. Exemplo. Olha, a minha empresa hoje tem uma matriz e 2 filiais. Eu pretendo expandir para mais 2 filiais. Eu já tenho que começar a pensar quem vão ser os meus gestores naquelas 2 filiais. Eu sei que eu vou abrir daqui a 1 ano. Eu só vou procurar essas pessoas daqui a 1 ano? Não. Ao longo do tempo, até abrir, eu já tenho que ir preparando gente para ser capacitada e ficar adequada para assumir. Vai ficar 100%? Não, mas se ela tiver 70% bom, já está bom pra caramba. Então, treinamento curto prazo, desenvolvimento médio e longo prazo, que eu, se eu não me engano, é o que tem aqui. É isso aí. Vamos lá, desenvolvimento médio e longo prazo. Vocês, com as suas carreiras, é desenvolvimento. Se alguns de vocês aqui for fazer a pós-graduação com a gente, fantástico, serão muito bem-vindos. Se forem fazer em outro lugar, fantástico também. Mas a minha recomendação é, não parem aí. E daqui a uns 2 ou 3 anos, quando vocês enxergarem que existem outros setores da empresa de vocês, que vocês teriam tesão para trabalhar, façam cursos que os capacitem para trabalhar lá. Sejam humildes. Ah, Sérgio, mas eu não tenho saco para curso, acho muito chato, com muita gente. Arranja um curso que um professor possa explicar a vocês. Os meus filhos aprenderam programação com um professor à distância, professor ali de São Luís do Maranhão. Então, tem milhões de possibilidades, de plataformas. De novo, como bem disse o Antônio, não adianta ter o certificado se você não sabe botar aquilo na mão na massa. Tenham o conhecimento. A pessoa que vai entrevistar vocês, vai entrevistar e vai perguntar coisas que, se vocês tiverem conhecimento, vocês vão saber responder, ainda que não tenham o certificado. Meninos e meninas, dúvidas? O que eu posso responder a vocês? Pena que hoje não apareceu quase ninguém. 9 alunos. Uma lástima. Tranquilo? Semana que vem aparece, é a última aula. Cara, não sei. A última? É a última, mas eu não sei. Esse é um... Tem gente que não entregou 0 tarefas. 0. Tem gente que está com 0. Última hora, com prazo, com dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De uma turma de 35, eu tenho 10 alunos que entregaram 0. Mas aquele debate, acho que foi o recorde, foi 17, né? Alunos que entraram na sala. Eu revisei e achei uma daquelas tarefas que tem lá até inclusive ela está em Excel, que eu me passei. Eu fiz a parte de escolher lá tinha o Bill Gates. Sim. E eu não me fraguei que tinha aquela do ainda bem que dá tempo. Anchors. Não, dá tempo. Eu vou fazer não, agora. O que eu estou comentando, Luiz, é que essas pessoas não vão fazer nada, entende? Elas se inscreveram na cadeira, mas elas não vão fazer absolutamente nada. São 10 que jogaram fora a cadeira. Aí mas vem o coordenador do curso. Escreve e não consegue dar conta da grade, né? Escreve em 20 cadeiras. Era assim, ó. Essa minha cadeira aqui era mole de fazer. Foi
que mais flexível para poder fazer os trabalhos. Exatamente, cara, eu até acabei adiantando o trabalho e acabei esquecendo que eu já tinha feito ainda, porque eu me perguntei na aula passada, me perdi por ter feito o trabalho, coisa inédita, né? Geralmente a gente atrasa e corre atrás. Mas é assim, ó, as pessoas têm que botar o que é prioridade na sua vida. Se não botar prioridade, velho, você não faz nada. Tá? Não tem outro caminho. Lamento, mas assim, ó, é uma estrada tortuosa, dá trabalho. O que as pessoas têm que entender é que não é eterno, não é para sempre. Né? Então, não tem desculpa, tem que se esforçar. Né? Aqui, se fizerem 4 trabalhos, já passa com 8. Então tá molezinho, entende? Não tem... E talvez isso aconteça por ser uma universidade pública, gratuita, né? Uraçu, certeza plena. Em particular, essa evasão aí, senhor. Essa evasão é mundial, né? Os caras evasam do curso. Eu, na minha turma, começou com 50, terminou acho com 10. Poxa vida. É lamentável. Assim, ó, eu sou muito a favor, mas eu sou voto vencido. Todo curso que a gente dá, eu me refiro aos cursos de extensão, tá? Todo curso que a gente dá, a pessoa se inscreveu ou não apareceu, tem que ficar proibido de 6 meses se inscrever em qualquer curso. Porque aí tu tira a vaga de outra pessoa, entende? A gente tem limitação em termos de espaço físico. E aí não é justo com quem gostaria de se inscrever e não pode se inscrever. E as pessoas não estão nem aí, não vou gastar mesmo, não vou gastar nada. Então, se daí. Você tem toda a razão, Horácio, é porque é público. Pessoal, viu? Por isso que eu adiantei, porque eu sabia que a gente ia conseguir dar essa matéria num dia só. Bom, vamos nos encontrar então semana que vem. Já vou mandar os artigos para vocês, tá? E aí quem não puder aparecer sem estresse, é só me pegar 2 dos artigos